Fala, meus queridos. E aí, tudo bem? Desde o início desse canal, eu tenho conversado com vocês sobre a necessidade de nós sermos quem nós nascemos para ser. E esse ser quem você é. E existe na psicologia um nome para isso: individuação. Não é individualização, que é uma coisa mais pessoal de cada um, mas é essa individuação, é você passar, você conseguir ultrapassar aquilo que as pessoas querem de você, que você consegue ultrapassar aquele momento que a psicologia chama de persona, né, que é aquela máscara social, e ao mesmo tempo a superação da sombra, que é justamente aquilo que a sociedade diz que você não pode ter. Estranho, né? Esses dois são arquétipos da psicologia. O que são arquétipos? Arquétipos, eu quero destrinchar essa palavra de uma maneira muito leiga. Arquétipo, arquetipo, tipo arqueológico, tipo antigo, modelo primitivo. É mais ou menos um modelo primitivo de se ver um papel social. É basicamente isso, de uma maneira muito grosseira. Então é uma questão muito evolutiva, que na psicologia diz que isso está dentro do inconsciente coletivo, né? É aquela memória evolutiva que toda a raça humana tem, né? Mas eu não quero entrar com termos técnicos aqui não, eu estou levantando porque estou sendo comido pelos mosquitinhos. Então, é aquela coisa assim. E a sombra é uma coisa interessante. Eu gravei recentemente um vídeo sobre pertencimento, sobre fragilidade, né? Sobre a nossa fraqueza, nossa força estar aí na fragilidade. E eu queria complementar com uma coisa mais técnica com relação à sombra. Porque a sombra nada mais é do que aquilo que nós não podemos ser desde criança. Aquilo que é inadequado, é feio, é errado, moralmente não aceito, religiosamente impuro. Tudo aquilo que é essas coisas que são reprimidas. Só que o problema é que não existe humano sem defeito. Não existe o santo sem o pecado, o puro sem o impuro. Então essa dualidade, ela faz parte da nossa vida. E é muito importante que a gente entenda esse tipo de coisa, porque essa situação de sombra, que é chamada na psicologia, que nada mais é, como já expliquei, o inadequado, isso faz parte da gente. Então isso não tem que ser reprimido, isso tem que ser aceito. Olha que interessante. Porque faz parte de eu alcançar quem eu sou, assumir as minhas fragilidades, assumir as minhas fraquezas, assumir que eu tenho pensamentos errados. Sabe quando a pessoa explode com alguma coisa que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo com o motivo da explosão dela? Isso é a sombra explodindo. É aquela repressão interna, que eu não posso ser assim, eu não posso reagir, eu não posso falar que eu vou ser grosseiro, eu não posso falar que eu vou perder o pertencimento, eu vou perder o emprego. Então essas coisinhas que são mais sinceras, mais honestas dentro de nós, quanto mais nós reprimimos, mais nós nos agredimos. E parece que o nosso corpo, ele não suporta essa opressão que eu mesmo imponho a mim por causa dos outros. Lembra da timidez? Que é eu querer controlar o que as pessoas pensam sobre mim, é me preocupar com o julgamento dos outros, e aí eu me polido, aí eu me coloco numa situação de passividade, de contenção, que muitas vezes não sou aquilo, entendeu?
Então essa sombra, ela precisa ser assimilada e vencida. Porque se eu não faço isso, eu começo a olhar nas pessoas os meus erros. É uma forma de eu colocar para fora, de eu aliviar a pressão que está dentro de mim, é justamente apontando para o outro. E isso se torna numa crítica imbecil. Ele é imbecil, ele não presta, ele é egoísta, ele é uma pessoa que não vale a pena, ele é uma pessoa julgadora. Todo esse dedo apontado, não necessariamente literal, físico, mas apontado no sentido mental, isso tem a ver com a sombra se manifestando no erro do outro. Então eu começo a olhar o erro do outro que eu enxergo em mim e que eu reprimo que o outro não deveria estar fazendo. E esse tipo de dinâmica acaba me deixando melhor. Mais ou menos assim, bom, eu reprimo, né, mas eu tenho razão, né, e ele está errado. Só que na verdade eu estou apenas botando para fora, tirando um pouco da pressão do que já está em mim. Só que isso me prejudica, e prejudica por demais. Porque quando eu consigo superar essa sombra, eu consigo aceitar a sombra que em mim há, de tal forma que eu consigo viver com ela, conviver com ela, porque a sombra é como se fosse uma bomba relógio. Ela vai explodir, não adianta, ela vai explodir em qualquer local. Mas quando você supera ela, você aceita, ela continua sendo uma bomba. Só que agora ela vai explodir no local certo. Ela vai destruir coisas para que possam ser reconstruídas. Ela vai melhorar vidas de uma forma diferente. Então você entrar em um local e você se coloca numa situação de pequenez para que o outro não se sinta humilhado, isso é errado. Porque na verdade, quando você entra liberto, cheio de liberdade no local, aceitando quem você é, a sua fraqueza, sua fragilidade, a sua sombra, naturalmente as pessoas se sentem livres para aceitar as dela também com você. Entende? É mais ou menos o que acontece em uma sessão de terapia. É aquele momento aonde eu entendo, eu sou entendido pelo terapeuta, pelo psicólogo, pelo psicanalista. E nesse momento eu consigo botar para fora a minha sombra. Olha que interessante. Só que eu não preciso estar em um consultório para viver melhor, para ser além de mim. Para ser além de mim do que as pessoas esperam sobre mim. Para ser além da minha persona, que é a minha máscara. Essa máscara social que me sufoca e que dá início a uma sombra, aquilo que eu não posso, tem que ser escondido. Consegue me entender? Então, quando a gente consegue superar essa máscara e superar essas fragilidades, nós chegamos na individuação. Nós começamos a alcançar aquilo que nós nascemos para ser, que sou justamente eu. Eu, com as minhas qualidades, com os meus defeitos, assumindo a minha fragilidade, assumindo a minha fraqueza e muitas vezes enxergando nelas a minha força. Porque é justamente o aceitar e o publicizar, transformar público diante daqueles que estão com tanta dor, essa sombra, essa fragilidade, essa fraqueza, que vai justamente ajudá-los a serem melhores, a realmente assumir a sua fraqueza, assumir a sua fragilidade, assumir aquilo que é errado. Mas que simplesmente eu sou assim, eu nasci assim, eu vou fazer o quê? Vou me matar? Eu vou pular de um prédio? Não, não vou fazer isso. Entende? Então é muito importante que a gente consiga entender que essa situação precisa ser superada. Entenda, isso é uma caminhada de vida. Quanto mais maduro, mais você consegue alcançar esse tipo de coisa. Quanto mais imaturo, mais difícil. Mas quando você consegue enxergar os seus erros, as suas deficiências, dificuldades, limitações, fragilidades, e você as aceita, você está no caminho para ser quem você é, independente dos outros. Porque como eu já falei aqui uma vez, eu não consigo controlar o que as pessoas pensam de mim, de forma alguma.
mas eu consigo e tenho o poder de controlar o que eu penso de mim mesmo. Tá bom? Tá na hora de superar a sua sombra. Tá na hora de arrancar essa persona, essa máscara, aceitar a sua fragilidade e realmente seguir para o caminho de quem você nasceu para ser. Porque com essa aceitação, você vai conseguir impactar a vida das pessoas muito mais do que com o fingimento que você tem fingido até agora. Tá bom? Grande abraço, que o Senhor te abençoe e até a próxima.